Os anos 80 não criaram apenas bandas, criaram personagens, discursos, tribos e discos que moldaram uma geração inteira. Alguns nasceram nas garagens, outros explodiram no rádio, outros chegaram como um soco no estômago, mas todos ajudaram a transformar o rock brasileiro em um movimento de verdade. Hoje a Vinilteca não vai falar de qualquer lista. Essa aqui é fruto de consenso, de tempo e de impacto. 10 discos que atravessaram a década, sobreviveram às modas e continuam dizendo muito sobre quem a gente era e quem a gente ainda é. Então ajusta o volume, porque agora a gente vai viajar por 10 álbuns fundamentais do rock nacional dos anos 80. Antes da gente começar, lembrando que essa lista está em ordem cronológica, tá? Não tá em ordem do melhor pro pior disco, nem nada disso. Tá em ordem cronológica, do que foi lançado primeiro pro que foi lançado por último, ok? Em primeiro lugar, As Aventuras da Blitz, lançada em 1982. Em setembro de 82, quando a EMI Odeon lançou As Aventuras da Blitz, o rock brasileiro ainda não era um movimento consolidado. Era fragmentado, tímido, sem identidade clara. A Blitz mudou isso. O disco de estreia da banda carioca misturava rock, reggae, humor, teatralidade e uma estética pop que parecia saída de uma história em quadrinhos. E não por acaso, né? Essa capa aqui, assinada por Gringo Cardia e Luiz Stein, foi pensada para remeter ao universo dos gibis, né? Com inspiração direta na tipografia dos X-Men. As roupas dos integrantes foram recortadas e coladas manualmente na arte final, reforçando o caráter visual forte da banda, né? Mas o que realmente detonou o fenômeno foi o single Você Não Soube Me Amar. Lançado em julho de 82, antes do álbum, o compacto vendeu 100 mil cópias em apenas 3 meses. Quando a música entrou na trilha da novela Sol de Verão da Globo, o sucesso virou explosão nacional. O álbum chegaria a cerca de 300 mil cópias vendidas, né? Algo gigantesco para um disco de rock brasileiro naquele momento. A formação clássica que gravou o álbum reunia Evandro Mesquita nos vocais e guitarra, Fernando Abreu e Márcia Bulcão nos backing vocals, Ricardo Barreto na guitarra, Antônio Pedro Fortuna no baixo, Billy Forghieri nos teclados e Lobão na bateria. Lobão deixaria a banda pouco tempo depois do lançamento, em meio a divergências artísticas com Evandro. Além de Você Não Soube Me Amar, o disco ainda trouxe mais uma de amor, Geme Geme, que se tornaria outro grande sucesso e anos depois voltaria às novelas como tema de A Viagem em 94. Outras faixas como O Beijo da Mulher-Aranha e Volta ao Mundo também ganharam destaque, mas o Brasil ainda vivia os últimos anos da ditadura militar e a censura estava ativa. As músicas Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues e Ela Quer Morar Comigo, Na Lua foram consideradas problemáticas. Nos LPs originais, as faixas foram riscadas manualmente, inutilizadas fisicamente no vinil. A censura deixou marca literal nesse disco. Essa versão que a gente tem aqui é do disco original, né? Já que depois ele não foi lançado em vinil. Então, olha só, não sei se dá pra vocês verem, olha só o lado B, como tem as últimas 2 músicas rabiscadas, tá vendo? Parece que com prego, alguma coisa assim. Olha só, né? As Aventuras da Blitz não foi apenas um disco de sucesso, né? Foi o estopim. Ele abriu espaço para que nos anos seguintes outras bandas, né, encontrassem terreno fértil para plantar. Antes de 82, o rock brasileiro era promessa. Depois da Blitz, ele virou movimento. Em segundo lugar, Barão Vermelho com O Maior Abandonado de 1984. Em outubro de 84, o Barão Vermelho lança Maior Abandonado, seu terceiro álbum de estúdio e aquele que consolidaria definitivamente a banda no cenário do rock nacional. Produzido por Ezequiel Neves e gravado nos estúdios da Sigla, no Rio de Janeiro, o disco marcou o primeiro grande sucesso comercial do grupo, ultrapassando 100 mil cópias vendidas e garantindo o disco de ouro. A banda vinha de um processo de afirmação.
O primeiro álbum, lançado em 82, ainda encontrou resistência nas rádios. Só depois que Nem Mato Grosso gravou Pro Dia Nascer Feliz, as emissoras passaram a tocar a versão original do Barão. Caetano Veloso também ajudou a legitimar o grupo ao incluir Todo o Amor que Houver Nessa Vida em seu repertório. Em 84, a virada aconteceu. Convidados para compor o tema do filme Bete Balanço, dirigido por Lael Rodrigues, o Barão emplacou a canção homônima como um grande hit. O sucesso do filme impulsionou o disco e Maior Abandonado chegou embalado por essa repercussão. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. O álbum traz uma combinação de rock, blues e pop urbano com letras intensas e confessionais do Cazuza. Entre as faixas mais marcantes estão a própria faixa título, Maior Abandonado, Por que a Gente é Assim e Baby Suporte. A formação que gravou o álbum é considerada clássica, né? Cazuza nos vocais, Frejá na guitarra, Dé Palmeira no baixo, Maurício Barros nos teclados e Guto Goff na bateria. Seria o último disco deles com essa formação intacta. A estética visual também foi marcante. A encenação, inspirada na linguagem fotográfica de Richard Avedon, trazia aí o clima urbano, marginal e poético que atravessava o disco. Em janeiro de 85, o Barão se apresentou no primeiro Rock in Rio e foi uma das poucas bandas brasileiras a não ser vaiada. No mesmo dia, o país assistia à eleição indireta do primeiro presidente civil após mais de 20 anos de regime militar. Poucos meses depois, em julho de 85, durante os ensaios do próximo álbum, Cazuza deixaria a banda para seguir carreira solo, encerrando um dos capítulos mais intensos do rock brasileiro. Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer... Em terceiro lugar, Seu Espião, do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, de 1984. Lançado em 7 de fevereiro de 84 pela WEA Warner, Seu Espião marcou a estreia oficial do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens e consolidou um lado essencial do rock brasileiro dos anos 80, o pop urbano, melódico e direto. A banda nasceu no ambiente universitário da PUC-Rio, onde a Paula Toller conheceu o Leone. Ele já integrava a banda Crisma quando a Paula começou a frequentar ali os ensaios. Inicialmente tímida, ela acabou assumindo os vocais. O Jorge Israel entrou depois, trazendo o saxofone que ajudaria a definir a identidade sonora do grupo. O nome Curioso surgiu durante uma transmissão ao vivo na rádio Fluminense FM, a lendária Maldita. Antes do álbum, o grupo já havia chamado a atenção com as músicas Distração e Vida de Cão é Chato pra Cachorro, na coletânea Rock Voador. Em seguida veio o compacto Pintura Íntima, com Por Que Não Eu, no lado B. O refrão Fazer Amor de Madrugada rapidamente se espalhou pelo país e rendeu o primeiro disco de ouro da banda. Com produção de Liminha, nome central do rock nacional, o disco traz aí uma sonoridade influenciada pela New Wave, com arranjos limpos e temas que giram em torno da adolescência, da descoberta amorosa, da monotonia do mundo adulto e de uma perspectiva feminina que se tornaria a marca registrada de Paula Toller. A Warner queria que o primeiro grande single fosse Alice, Não Me Escreva Aquela Carta de Amor, mas a banda insistiu em lançar Pintura Íntima. Já Como Eu Quero quase ficou de fora do álbum. Liminha havia descartado a música por considerá-la uma balada deslocada no repertório. Paula e Leone bateram o pé para incluí-la. A canção entrou no disco pouco antes da finalização e acabou se tornando um dos maiores clássicos do pop rock brasileiro. O álbum ainda traz Fixação, Por Que Não Eu e a faixa título Seu Espião, e vendeu cerca de 150 mil cópias, garantindo o disco de ouro. Apesar do sucesso comercial, a recepção crítica foi dura, né? Parte da imprensa considerava as músicas fúteis, açucaradas e descartáveis. Muitos duvidavam que a banda sobreviveria aí no cenário do rock nacional, né? Bom, o tempo desmentiu essas previsões, né?
Em janeiro de 85, o Kid Abelha se apresentou no Rock in Rio para um público de 50 mil e 250 mil pessoas, executando ao vivo os principais sucessos desse disco aqui. Ali ficava claro que o pop também tinha espaço no Brock. Seu Espião representa um momento em que o rock brasileiro deixou de ser apenas contestação e passou a dialogar com o cotidiano, com o romance, com a juventude urbana. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Em quarto lugar, Revoluções por Minuto, do RPM, de 1985. Em 27 de maio de 85, o RPM lança Revoluções por Minuto. Se a Blitz acendeu o movimento e o Barão consolidou o rock como linguagem urbana, o RPM transformou o gênero em fenômeno de massas. O disco vendeu centenas de milhares de cópias em poucos meses, superou 2 milhões de cópias. Foi histeria coletiva, uma bitomania brasileira em plena década de 80. A banda nasceu do reencontro entre Paulo Ricardo e Luiz Schiavon. Eles já haviam tocado juntos nos anos 70, mas seguiram caminhos diferentes. Schiavon mergulhou na tecnologia dos sintetizadores, Paulo foi morar na Europa, absorvendo o tecnopop britânico e escrevendo sobre música. Quando retomaram a parceria em São Paulo no fim de 83, trouxeram essa bagagem para o que viria a ser o RPM. As primeiras músicas compostas foram Olhar 43, A Cruz e a Espada e Revoluções por Minuto. Gravadas inicialmente com bateria eletrônica numa fita demo, foram consideradas difíceis pelas gravadoras. Ainda assim, em 84, a banda lança um compacto com Louras Geladas e Revoluções por Minuto. A primeira vira hit imediato nas rádios e danceterias. A segunda é censurada por causa do verso Aqui na esquina cheiram cola. A sonoridade de Revoluções por Minuto mistura rock, sintetizadores e atmosfera soturna. Luiz Schiavon cria arranjos densos, com forte presença de teclados e bateria eletrônica, enquanto Paulo Ricardo assume a postura de frontman magnético. O disco emplaca uma sequência impressionante de hits. Olhar 43 abre portas nas rádios com sua narrativa de paixão platônica. Rádio Pirata se torna símbolo da geração e daria nome à famosa turnê ao vivo. As letras também abordam temas políticos e sociais, refletindo um Brasil que saía da ditadura e tentava entender o seu próprio futuro. Mais do que um disco de sucesso, Revoluções por Minuto definiu o tamanho do rock nacional. Mostrou que era possível unir discurso, tecnologia, espetáculo e mercado. Em quinto lugar, o Traje a Rigor, Nós Vamos Invadir Sua Praia, de 1985. Em 85, o Traje a Rigor lançou Nós Vamos Invadir Sua Praia e fez algo raro. Transformou deboche em fenômeno de massa. O disco de estreia da banda paulista, lançado pela WEA, misturava humor afiado, refrões simples e um timing perfeito. A banda surgiu no início dos anos 80 tocando covers de Beatles, punk e New Wave. Passou por vários nomes até chegar ao trocadilho definitivo, o Traje a Rigor. Liderado por Roger Moreira, o grupo começou a ganhar espaço com composições próprias no circuito alternativo paulistano, especialmente no Lira Paulistana. O primeiro compacto, Inútil Mim Quer Tocar, enfrentou problemas com a censura e demorou a ser liberado. Em seguida veio o segundo single, Eu Me Amo, Rebelde Sem Causa, que consolidou a identidade irônica da banda. Quando o LP chegou às lojas, o impacto foi imediato. Produzido por Liminha e Pena Schmidt, o disco traz 11 faixas, das quais 9 estiveram entre as mais tocadas nas rádios. A faixa título virou um símbolo da rivalidade bem-humorada entre São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o produtor Pena Schmidt, o nome era uma provocação das bandas paulistas à hegemonia carioca no rock dos anos 80. Esse disco aqui quebrou recordes de público em casas como Canecão, no Rio, e levou o Traje a participar do especial de fim de ano do Roberto Carlos na TV Globo. Também pudera, né? Das 10 músicas, 9 estavam na rádio. A irreverência da banda alcançava todas as camadas do público.
Nós Vamos Invadir Sua Praia provou que o rock brasileiro podia ser crítico sem ser sisudo, né? Popular sem ser solene. O Ultraje mostrou que a gargalhada também podia ser revolucionária. Agora, nós vamos invadir sua praia. Em sexto lugar, Cabeça Dinossauro de 86, dos Titãs. Em 25 de julho de 86, os Titãs lançaram Cabeça Dinossauro. Se o rock brasileiro já estava consolidado comercialmente, esse disco veio para incendiar o terreno. Foi o terceiro álbum da banda e marcou uma ruptura estética radical. Sai a new wave mais elaborada dos primeiros trabalhos, entra o som seco, cru, agressivo, influenciado por punk, pós-punk, funk rock e reggae. O contexto era turbulento. O Brasil vivia a redemocratização ainda sob o impacto da morte de Tancredo Neves. Dentro da banda, o clima também era tenso. O álbum anterior, Televisão, teve repercussão fria da gravadora. No fim de 85, Tony Bellotto e Arnaldo Antunes foram presos. O episódio marcou profundamente o grupo e inspirou canções como Polícia e Estado Violência. Produzido por Liminha e gravado nos estúdios Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, entre março e abril de 86, o disco já estava praticamente definido antes das sessões começarem. A intenção era simples, capturar em estúdio a energia brutal que a banda tinha no palco. AAUU foi o primeiro single e, apesar da resistência inicial das rádios, ganhou força após o clipe ser exibido no Fantástico. Polícia traz um impacto direto da experiência do Bellotto com a repressão estatal. Igreja, composta por Nando Reis, gerou tensão interna e dividiu opiniões dentro do próprio grupo. Bichos Escrotos usa insetos e animais marginalizados como metáfora para a própria banda que se via fora dos padrões. A capa reforça a proposta do álbum. Em vez de foto da banda, um esboço de Leonardo da Vinci intitulado A Expressão de um Homem Urrando. A contracapa traz outra imagem grotesca do artista italiano, né? Foi uma das primeiras capas do rock brasileiro a dispensar completamente a imagem dos músicos. A crítica reconheceu o impacto imediatamente. Mais do que um sucesso, o álbum redefiniu a identidade dos Titãs. Foi o momento em que a banda encontrou o seu caminho, crítico, visceral, coletivo e inquieto. Em 86, o rock nacional deixou de ser apenas trilha sonora da juventude. Com Cabeça Dinossauro, virou confronto. Homem que mata, capitalismo selvagem. Em sétimo lugar, o 2 da Legião Urbana de 86. Em 20 de julho de 86, a Legião Urbana lançou o 2. O segundo álbum de estúdio da banda, lançado pela EMI, virou um dos discos mais importantes do rock brasileiro e também um dos mais vendidos, né? As estimativas variam conforme a fonte, né? Mas ele passou com folga da casa das centenas de milhares e é frequentemente citado acima de 900 mil cópias. O contexto ajuda a entender o peso, né? O primeiro disco da Legião já tinha ultrapassado 100 mil e criou uma expectativa enorme. O Renato Russo chegou a cogitar um álbum duplo que se chamaria Mitologia e Intuição. A gravadora não topou. O repertório, que teria cerca de 20 músicas, foi reduzido para 12. E aí entra um elemento crucial, né? A chamada síndrome do segundo disco. A banda tinha prazo, pressão e uma cobrança coletiva para provar que não era apenas mais uma banda ali do rock. A produção ficou com Ayrton Bahia e o resultado é uma mudança clara em relação à urgência pós-punk do álbum de estreia, né? O Renato explicou isso de forma cirúrgica. Em vez de mirar o alvo externo, né, governo, política, Estado, o disco mergulha nas relações, na intimidade, na contradição emocional. O álbum abre com Daniel na Cova dos Leões. A partir dali, 2 costura rock com um viés mais melódico e aos poucos mais acústico. O álbum tinha músicas que virariam monumentos. Tempo Perdido já era tocada ao vivo antes de ser gravada e se transformou em um hino imediato.
Eduardo e Mônica virou fenômeno mesmo sem refrão, o que é quase uma afronta às regras do rádio, e ainda assim venceu. Índios trouxe a melancolia reflexiva em estado puro, quase sem querer equilibrou luz e amargura. Fábrica carregou uma tensão social e emocional que atravessou o tempo. Em 1986, no ano em que o rock nacional atingiu seu pico simbólico, a Legião entregou um disco que não era só trilha sonora da juventude, era a juventude falando sem pedir licença. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue. Em oitavo lugar, os Paralamas do Sucesso com Selvagem, de 1986. Em 24 de abril de 1986, os Paralamas do Sucesso lançaram Selvagem. Se até então a banda era vista por muitos como uma espécie de The Police brasileira, esse disco marcou a ruptura definitiva. Aqui, o trio abandona qualquer rótulo confortável e assume uma sonoridade híbrida, misturando rock, reggae, ska, ritmos africanos, caribenhos e uma aproximação mais clara com a MPB. O Brasil vivia a redemocratização e o disco absorve esse momento. Selvagem é mais politizado que os trabalhos anteriores. Alagados expõe desigualdade social com uma das imagens mais fortes do rock nacional. A novidade, parceria com Gilberto Gil, amplia o diálogo com a tradição da música brasileira. A própria faixa título questiona manipulação, poder e atraso estrutural. O álbum nasceu depois do enorme sucesso de O Passo do Lui, que colocou os Paralamas no Rock in Rio de 85. Naquele festival, Herbert Viana entrou para a história ao defender artistas brasileiros vaiados pela plateia e criticar a postura de parte do público. A capa do Selvagem também carrega a provocação, né? A imagem mostra Pedro Ribeiro, irmão do baixista Bi Ribeiro, em um acampamento no Cerrado de Brasília. Ele aparece vestido como um personagem selvagem, né? Com um arco e faixa de judô. A foto ficou pregada na parede da sala de ensaio da banda e foi escolhida antes mesmo das músicas estarem prontas. A gravadora hesitou, né? Mas o grupo insistiu. Segundo o Bi, era uma forma de provocar e afirmar independência. O Selvagem vendeu cerca de 700 mil cópias e se tornou o segundo maior sucesso comercial da banda, atrás apenas do Vamos Bater Lata. Levou os Paralamas ao Festival de Montreux em 1987 e consolidou o trio como um dos pilares do Brock. Entrei de gaiato no navio. Entrei Em nono lugar, Ira, Vivendo e Não Aprendendo, de 86. Em agosto de 86, o Ira lançou Vivendo e Não Aprendendo. Se Brasília era introspecção e o Rio expandia influências, São Paulo vinha com o concreto, guitarra e nervo urbano. Esse disco se tornaria o maior sucesso crítico e comercial da banda até o acústico MTV quase 20 anos depois. Gravado no estúdio Nas Nuvens, no Rio, o processo foi tenso. O grupo queria um som cru, influenciado por The Jam. O produtor Liminha buscava algo mais polido. As divergências foram constantes, especialmente durante a gravação de Flores em Você, que ganhou arranjo de quarteto de cordas e se tornou tema de abertura da novela O Outro. A música explodiu nacionalmente e ajudou o disco a alcançar cerca de 200 mil cópias vendidas. O álbum traz hinos como Envelheço na Cidade, uma crônica sobre o tempo e o desencanto, Dias de Luta, que virou quase um lema geracional, Gritos na Multidão e Pobre Paulista, ambas registradas ao vivo para preservar a energia da banda no palco. A capa do disco reforça o espírito artístico. Em vez de foto convencional, 4 ilustrações estilizadas dos integrantes, cada uma assinada por um artista diferente. Vivendo e Não Aprendendo cristalizou o Ira como a banda que traduzia a inquietação paulistana. Em 86, enquanto o rock nacional atingia o seu ápice comercial, o Ira provava que ainda havia espaço para tensão, identidade e resistência. Caraca, o ano de 86 foi bom pra quem curtia rock, foi pela madrugada. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário.
Em 10º lugar, Engenheiros do Havaí, a Revolta dos Dandies, de 1987. Em 15 de outubro de 87, os Engenheiros do Havaí lançaram a Revolta dos Dandies, o seu segundo álbum de estúdio. Gravado em julho nos estúdios da RCA em São Paulo e lançado pelo selo Plug, o disco é uma virada clara na carreira da banda. Sai a aproximação com o reggae e ska do primeiro álbum, entra uma sonoridade mais setentista, mais folk rock, mais estrada, com peso e ambição. Essa mudança tem nome e sobrenome. Troca de formação. Marcelo Pitt saiu, Augusto Lix entrou. E com isso, Humberto Gessinger assume o baixo. Só que ele assume do jeito dele. Ainda se adaptando ao instrumento, ele tocava com palheta, né? Em alguns momentos afinava uma oitava acima, deixando o baixo mais agudo, mais presente, mais em primeiro plano. O resultado foi uma identidade sonora estranha e única, bem diferente do padrão do rock nacional daquele período, né? E o Lix, recém-chegado, decidiu gravar um som que pudesse ser reproduzido ao vivo, usando o mínimo de overdubs possível, para preencher o espaço de uma banda em trio sem recorrer a truques de estúdio. O álbum rendeu 3 singles de boa execução: A Revolta dos Dandies 1, Terra de Gigantes e Infinita Highway. E mesmo sem ser um estouro imediato como outros fenômenos dos anos 80, vendeu mais de 50 mil cópias no primeiro ano e ganhou uma turnê nacional com o nome perfeito, Infinita Tour. A parte lírica é onde o disco acende polêmica. As letras de Gessinger aumentam o nível de referências de Camus a Sartre, e isso rende acusações de elitismo e até fascismo, especialmente porque a banda também fazia uma leitura autoirônica do próprio rock oitentista, como quem cutuca o movimento por dentro. A resposta deles é interessante: citar não seria elitismo. Elitismo seria deixar de citar por achar que ninguém entende. E no fundo, esse conflito virou parte do mito do disco. A estética visual acompanha a ideia. O baterista Carlos Maltes assume o projeto gráfico com mais liberdade, né? Capa minimalista, cor primária, linguagem de placa e sinalização e um símbolo da engenharia ressignificado com a terra substituído pela lua. No encarte rolam listas de figuras históricas e presidentes do Brasil, referências pop e política misturadas como colagem, né? Do jeito que as letras do disco também fazem. A Revolta dos Dandies é o momento em que os Engenheiros deixam de ser apenas mais uma banda nova e viram uma assinatura. Você me faz correr demais os riscos desta raiva. Entre 82 e 87, o rock brasileiro deixou de ser promessa e virou movimento. Começou com a teatralidade pop da Blitz, ganhou corpo urbano com o Barão, conquistou o rádio com o Kid Abelha, virou espetáculo de massa com o RPM. Em 86, explodiu em todas as direções ao mesmo tempo. A fúria dos Titãs, a introspecção da Legião, a consciência social dos Paralamas, a tensão paulistana do Ira. E já em 87, os Engenheiros mostravam que dava para olhar para tudo aquilo com ironia, filosofia e estrada. Esses 10 discos não são apenas sucessos de uma década, eles são retratos de um país em transição, aprendendo a falar mais alto depois de anos de silêncio. O rock dos anos 80 não foi uniforme, né? Ele foi contraditório, exagerado, romântico, político, debochado, intelectual e popular ao mesmo tempo. Talvez seja exatamente por isso que continua vivo, porque mais do que trilha sonora de uma geração, esses discos ajudaram a moldar a identidade de quem os ouviu e, de certa forma, ainda moldam. Eita, que lista boa, não é? Agora é a sua vez de deixar aí nos comentários se você concorda com essa lista. Se tem disco que ficou de fora, tenho certeza que tem disco que ficou de fora. Mas diz aí, qual disco que poderia sair dessa lista e ser substituído, né? Diz aí pra gente, se você, principalmente se você viveu esses anos 80, né? Se você era adolescente nessa época, dessas bandas todas que estavam explodindo com esses discos maravilhosos. Vamos bater papo sobre o rock nacional dos anos 80.
Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho do lado para não perder nenhum vídeo dessa temporada incrível da Vinilteca. Deixa aquele like bonitão nesse vídeo também, que deu muito trabalho para fazer e para o YouTube entender que vocês curtem o nosso conteúdo, e manda pra galera que você sabe que curte rock nacional. Isso aí, logo logo a gente se vê de novo, tô esperando seu comentário, tá? Beijão, valeu, Tchau!